Amigos, após a vitória do Grêmio ontem 2-0 sobre o Esportivo, com uma equipe de reservas, o técnico Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, ou o Renato Carioca, ele já está indo para o Rio de Janeiro, concedeu uma entrevista muito legal mesmo. Uma entrevista com conteúdo, com análise, diferente de outras. Ele foi bem diferente na entrevista de ontem. Ele apresentou uma análise completa da equipe que jogou e fez uma projeção para aquilo que virá. Ele gostou do time de reservas do Grêmio. Ele gostou do desempenho. E o desempenho é o principal para ele. E ele revelou, inclusive, nesta entrevista que, para 2 ou 3 jogos do Campeonato Gaúcho, o Grêmio jogará com esta equipe de reservas. E ainda o jogo de Quito. Isto é um bom sinal. Ele dará oportunidade para os meninos jogarem. Estes meninos já estavam aí e alguns deles jogavam na equipe de transição e não correspondiam. Nós precisamos ter noção plena deste fato. A verdade é que, por jogar nos profissionais, com uma outra situação, com um outro treinador, tudo muda de figura. Então foi bem o Renato, ele analisou os meninos. Eu, por exemplo, gostei muito do Breno, do Wanderson, do Lucas Araújo e ainda gostei do Léo Chu. O Renato também gostou de todos esses jogadores, fez uma análise do goleiro, especialmente, que estava precisando, do Wanderson, do Lucas Araújo, ele fez, o Léo Chu também, ele analisou esses 4 jogadores que me agradaram e que, para meu gosto, são os 4 que neste primeiro momento podem ser aproveitados. Mais do que isso, ser aproveitados até em condições de titularidade. Mais do que isso é um exagero. Ainda assim, alguns precisam ser observados desses 4 jogadores. Devem permanecer em observação. Sobre contratações, o Renato também foi objetivo. Diz, olha, eu trato com jogadores, eu vou lá, converso com eles, e quem resolve a parte financeira, aí é o presidente e o Amodeu, disse o Renato. Empresário e dinheiro é com o Amodeu e o presidente. Comigo é o contato direto com o jogador. Deixou bem claro esta parte de como acontecem as transações. E o interessante é que o Renato, tomou uma aguinha aqui, o Renato faz essa afirmação naturalmente. Ele até cita várias vezes o nome do presidente e do Amodeu na entrevista e ainda do Marcelo Oliveira. Veja que ele citou o nome de 13, ele ele falou o nome de todo mundo e deu o que cada um tem que fazer. Ele disse, olha, é isso aqui que cada um faz. A minha parte é essa. A deles quer dizer que ninguém pode cobrar do Renato fora daquilo que ele deixou estabelecido, que ficou combinado entre ele e o presidente do Grêmio. Ele até disse, olha, o Adriano não vem mais, ele está fora, a possibilidade dele jogar conosco é muito difícil. Quanto ao Marcelo Oliveira, ele foi um pouquinho mais, esse aí é o elo entre nós, a base, a direção, e ele até conversou sobre a mudança ou escalação da equipe no jogo de ontem, porque o Marcelo Oliveira conhece os meninos da base. Portanto, a entrevista do Renato ela foi esclarecedora. Ela mostrou o que o Grêmio quer com os meninos, quais meninos, e isso é muito importante, terão chances de jogar no time titular do Grêmio. Quem receberá a oportunidade e quem não receberá, pelo menos no momento. E ele também entende que alguns oscilarão. E é claro que o entusiasmo com outros atletas deve diminuir um pouquinho. Porque eu vou repetir um fato que eu tenho dito aqui. As grandes equipes, tanto do Grêmio quanto do Internacional, as grandes equipes campeãs, com os principais títulos, elas não eram formadas com a base de atleta, não eram formadas essas equipes com atletas da base, não eram, não tinham como maioria, não, eram sempre a base, da base surgiam 2 ou 3 nomes no máximo para completar as grandes equipes vencedoras da dupla Grenal. Olhem lá, vão confirmar as escalações que vocês verão que isto não passa de uma tentativa de dizer alguma coisa que não aconteceu. É verdade. Então o Renato está neste norte. Gostei da entrevista, gostei do projeto. Se bem que projeto, você sabe, depende muito mais dos resultados. Se esta equipe que jogou ontem já não vencer 1 ou 2 jogos, deixará de ser usada, não tenham dúvida. Deixará de ser usada e
lentamente os titulares antigos retomarão as suas posições. Mas a ideia é que, pela qualidade dos atletas, pelo menos 4 jogadores daí deverão ser aproveitados na equipe principal e acredito que com condições de titularidade. O Breno, o Wanderson, o Lucas Araújo e o Léo Chu. Esses meninos podem ser titulares do time do Grêmio sem nenhuma dificuldade. Vamos esperar, vamos aguardar o desempenho deles novamente agora em Quito, pela Copa Libertadores. Mas é sempre bom lembrar que jogos pela Libertadores são jogos diferentes e na altitude eles ainda se tornam mais diferentes, mais difíceis. O ar falta e falta realmente. E a maioria desses meninos não tem essa experiência. Então, este é um fator que será necessário levar em consideração para se fazer qualquer análise. O primeiro passo foi bem dado. E, acima de tudo, o Renato foi outro treinador na entrevista coletiva. A entrevista coletiva também cresceu muito. Ela foi ao vivo. As perguntas foram ao vivo. Ele até dialogou com um colega. Quando o colega dava boa noite, não ouvia, ele disse assim, bom, se tu quiser eu te dou bom dia também. Ele não deixou de perder o bom humor. Claro que não. Um abraço.